Olá, oitavo ano! Estamos aqui para mais uma videoaula, onde iremos revisar o conteúdo do primeiro bimestre. Vimos na unidade 1 do livro o pensamento iluminista e observamos um pouco do contexto da Europa do Antigo Regime, cuja sociedade era estamental e a forma de governo era o absolutismo monárquico, que consistia na concentração de poderes na mão do soberano, do monarca. Entre os séculos 17 e 18, novos conceitos na Europa vão embasar um movimento em reação ao antigo regime, criticando o monarca e seu método, o iluminismo ou ilustração. O novo conceito iluminista foi o grande influenciador da política, da cultura, da economia e dos costumes sociais do século XVIII, que ficou conhecido como século das luzes. Nesse sentido, o iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido entre o século XVII e XVIII, cujo pensamento consistia em dar maior credibilidade e ênfase à racionalidade humana. Os iluministas acreditavam que a razão é inerente ao ser humano. Esse movimento influenciou a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América. Esse período também é chamado de século das luzes, o século XVIII. Filosofia das luzes, ilustração, esclarecimento, pois considera que o ser humano descobriu que, através de sua razão, ele é o detentor e produtor do conhecimento, isto é, se iluminou. Entre os pensadores iluministas, nós temos filósofos que se dedicaram à causa e que, de uma certa maneira, são os responsáveis por dissipar esse conhecimento na Europa do século XVIII. Os pensadores iluministas, a partir da segunda metade do século XVIII, buscaram ampliar as teses renascentistas de valorização do homem, do uso do método científico e do individualismo, incorporando no debate a análise política e os direitos naturais do indivíduo, com base na igualdade entre os homens, ou seja, no convívio democrático. Entre os pensadores iluministas, nós temos John Locke, pensador inglês que trabalhou as questões do contrato social. Ele tinha como premissa que a mente do ser humano era uma tábua rasa a ser moldada pela cultura. Também temos Montesquieu, fez parte da primeira geração de iluministas. Sua principal obra foi O Espírito das Leis. Ele defendia a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Voltaire era um crítico da religião e da monarquia. Ele é o homem que simboliza o movimento iluminista. Foi um grande agitador, polêmico e propagandista das ideias iluministas. Rousseau redigiu alguns verbetes para a chamada enciclopédia, muitas vezes com abordagens contrárias às dos seus colegas iluministas, o que lhe rendeu a fama de briguento. Sua principal obra foi o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Diderot e D'Alembert. Diderot dedicou parte de sua vida à organização da primeira enciclopédia, sendo essa sua principal contribuição para o movimento da Ilustração. D'Alembert escreveu e ajudou na organização da enciclopédia, cuja capa nós vemos aqui, do seu primeiro volume. Adam Smith foi filósofo inglês e que trabalhou também as questões da economia moderna, baseadas na liberdade de empreender. Para ele, a riqueza das nações era decorrente do esforço de empreender e não de monopólios. Defendeu o fim da política mercantilista e embasou o liberalismo econômico. Para Adam Smith, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro movimento político inspirado em ideias iluministas.
As 13 colônias inglesas na América foram tributadas pela Inglaterra, que visava recuperar a sua economia após a Guerra dos 7 Anos. Uma série de leis publicadas entre 1763 e 1773, como a Lei do Açúcar, Lei do Selo, Lei do Chá e as chamadas Leis Intoleráveis, regulava as relações comerciais e os impostos cobrados às 13 colônias, o que acirrou o descontentamento entre a colônia e a metrópole e levou à independência dos Estados Unidos, baseada justamente nas ideias iluministas. Na unidade 2, nós vimos a Revolução Francesa, nascimento da contemporaneidade. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e que teve como resultado prático o fim do absolutismo no país. A Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com a sua vida de sofrimentos, marcada pela pobreza e pela fome. A Revolução Francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque dela iniciou-se o processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do Iluminismo que surgiram no século XVIII, o chamado Século das Luzes. Após a queda da Bastilha, o processo revolucionário francês espalhou-se pelo país e estendeu-se por um período de 10 anos. A Revolução só foi encerrada na França quando Napoleão Bonaparte tomou o poder do país por meio do golpe do 18 Brumário. Como consequências dessa revolução, que decorreu por 10 anos, podemos destacar mudanças políticas, sociais e econômicas. Dentre algumas delas, podemos citar fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes e imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Na unidade 3, vimos a era napoleônica. O consulado. Enquanto no Brasil germinavam as sementes da independência, na França florescia um novo império. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente os ideais da Revolução Francesa. Para fortalecer o poder do diretório, seus membros conspiraram com o líder militar popular, que havia se destacado em guerras na França contra a Itália e no Egito. Napoleão. Foi Napoleão escolhido para chefiar, então, o golpe que depois o diretório dissolveu a Assembleia e implantou o regime do consulado, que durou de 1799 a 1802. O consulado, então, virou uma monarquia. O consulado, na realidade, não passava de uma ditadura disfarçada. Em 1804, foi criado o Império, espécie de monarquia vitalícia. Apesar de haver Constituição, Napoleão governou despoticamente por algum tempo. A prosperidade resultante das reformas internas e o êxito das guerras napoleônicas permitiram a continuidade do regime. Com os primeiros fracassos militares, seus fundamentos seriam abalados, até a queda em 1814. Na unidade 4, vimos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, daí a Inglaterra ter o seu pioneirismo, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. A Inglaterra reunia os fatores necessários para o início da Revolução por lá.
Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou novas classes, como a dos empresários e a dos operários. Os empresários, donos do meio de produção, e os operários, que alimentavam esses meios de produção com a força do seu trabalho. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão do trabalho. Cada operário executava uma tarefa. As condições de trabalho dos operários não eram fáceis e não havia leis trabalhistas. Os operários, então, se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas. Pressionados pelo movimento operário, os países industrializados foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, promulgando as leis trabalhistas. Doutrinas sociais. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Os pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, encontramos os seguidores do chamado liberalismo econômico. Por outro lado, houve a preocupação do ponto de vista dos operários, e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de se organizar a sociedade. Nessa ala encontramos os socialistas e os anarquistas com as suas respectivas teorias sociais. Bom, pessoal, é o que temos para hoje. Na próxima aula daremos início ao estudo do segundo bimestre. Vamos todos ficar bem. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau!